Boa tarde, colegas, engenheiros e arquitetos, técnicos em edificações de toda a gama que constitui a classe da construção civil. Mais uma vez, aqui quem fala é o amigo e colega de vocês, engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares. Dando continuidade a um assunto interessantíssimo, que são as vibrações nas estruturas, principalmente das arquibancadas do estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo Castelão, aqui em Fortaleza, e os efeitos sobre os seres humanos. Já fizemos 3 vídeos sobre o assunto. Esse vai ser o nosso 4º vídeo sobre as vibrações no estádio Castelão, mas de um total, esse vai ser o 39º vídeo de todos até agora que eu fiz em atenção e com um prazer para os meus amigos, colegas, engenheiros, arquitetos e etc. Dando continuidade, terminamos o último vídeo falando dos ensaios experimentais de campo, e agora nós vamos falamos inicialmente dos ensaios de monitoração, e agora nós vamos entrar nos ensaios de vibração forçada propriamente dita. Da mesma forma que foram feitos antes e depois das obras de reforço das estruturas, os ensaios dinâmicos de vibrações forçadas, que são o quê? São provas de carga dinâmica. Já aprendemos que as provas de carga podem ser estática ou dinâmica. No caso aqui é dinâmica, com os objetivos de quê? De comparar as frequências naturais das arquibancadas com as frequências de excitação ou induzida pelo público. Fazer essa comparação, né? É um dos objetivos. E verificar, o outro grande objetivo, se os reforços estruturais que foram efetuados na estrutura, que nós vamos ver no próximo vídeo, se os reforços estruturais elevaram a rigidez da estrutura. Porque os reforços estruturais é exatamente para elevar a rigidez e assim combater de uma forma mais correta as vibrações nas estruturas do estádio. Em estruturas com rigidez inadequada, que era o caso do Castelão, não é mais, e submetidas a carregamentos dinâmicos, pode surgir um estado limite de vibrações excessivas, que é um tipo de estado limite de utilização. E nós não conhecíamos esse estado limite de utilização. Isso é um estado limite de vibrações excessivas, que indica que a estrutura não está atendendo às exigências de projeto em relação às seguintes questões. Não está atendendo a durabilidade da estrutura, a estética da estrutura e principalmente o conforto dos usuários, que são os torcedores, são os cronistas esportivos, as autoridades, o pessoal que trabalha no quadro móvel, ou seja, todos que frequentam o estádio em dia de jogo. Deve-se observar que o desconforto, quer dizer, quando não está com a rigidez adequada, gera isso tudo. Então deve-se observar que o desconforto está associado às reações psicológicas e fisiológicas dos torcedores dos estádios. Olhe como a coisa é complexa. O desconforto que o torcedor sente numa arquibancada está associado às reações psicológicas dele, torcedor, e fisiológicas. E acontece quando eles são submetidos a vibrações, cuja tolerância humana depende das frequências nas quais os torcedores são solicitados. Quer dizer, a tolerância humana é função da frequência nas quais os torcedores foram solicitados. A faixa ou banda mais sensível para as vibrações verticais
que também são chamadas de vibrações longitudinais, de curta duração. O que é curta duração? Quando demoram menos de 5 minutos. É de 4 a 8 Hz. 4 a 8 Hz é a faixa ou banda mais sensível para as vibrações verticais ou longitudinais de curta duração. Segundo um grande pesquisador chamado Helmholtz, que ele escreveu um trabalho em 1996 sobre isso, e também segundo a nossa norma internacional ISO 2631-1. E para as vibrações transversais, qual é a faixa de frequência sensível ao torcedor? É de 1 a 2 Hz. Portanto, a faixa ou banda mais sensível para as vibrações verticais é de 4 a 8 Hz. Para as vibrações transversais, de 1 a 2 Hz. Vamos entender o seguinte: isso aqui é um triângulo. Então aqui é o eixo vertical, aqui é o eixo radial e aqui é o eixo tangencial. Então eu falei das frequências verticais, também chamada de longitudinais. Falei depois das frequências transversais, que a faixa de frequência é de 1 a 2 Hz. As frequências transversais podem ser radiais, nesse eixo, ou tangenciais nesse eixo. Então está aqui o triângulo: eixo Y, eixo Z, X, Y. Eixo vertical, eixo transversal radial e eixo transversal tangencial. Seguem os ensaios de vibração forçada realizados no estado de Castelão. Da mesma maneira que eu citei os ensaios de monitoração realizados no estado de Castelão, vou citar agora os ensaios que foram realizados no Castelão, agora os ensaios de vibração forçada. Antes dos reforços efetuados na estrutura e depois dos reforços efetuados, que é para saber exatamente como é que está a estrutura antes e depois, ou seja, para saber se os reforços efetivamente funcionaram, ou seja, elevar a rigidez da estrutura para combater as vibrações. O primeiro ensaio de vibração forçada realizado no estado de Castelão, aqui em Fortaleza, ocorreu entre os dias 3 e 9 de outubro de 2000, realizado pelo Laboratório de Engenharia e Materiais Estruturais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o mesmo que fez os ensaios de monitoração no estado de Castelão, sendo o primeiro ensaio dinâmico de vibrações forçadas de uma estrutura em toda a história da engenharia civil cearense. Portanto, um marco histórico. Então, esse ensaio de vibração forçada, realizado entre 3 e 9 de outubro de 2000, foi o primeiro ensaio de vibração forçada numa estrutura na engenharia civil cearense, ou seja, nunca tinha ocorrido um ensaio de vibração forçada em qualquer estrutura aqui no Ceará. Portanto, um marco histórico. Como Deus é muito bom, eu estava presente nesses dias, pois eu era o engenheiro-chefe da obra do Estádio Castelão no período 2000, 2001 e 2002. Tive mais uma vez essa sorte. O primeiro do Ceará. Agora, como eu gosto e disse sempre para vocês dos conceitos e daí um pouco da história, falando um pouco da história, que é para valorizar os colegas. O primeiro do Brasil, aí sim, em estádios, ocorreu em maio de 1996, foi realizado no estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido como Morumbi, pertencente ao São Paulo Futebol Clube, pela uma empresa italiana chamada Imes S.p.A. e acompanhada de uma empresa brasileira chamada ETEP. Então,
Essa foi o primeiro ensaio de vibração forçada realizado no Brasil em um estádio. E no Ceará, no Castelão, entre os dias 3 e 9 de outubro de 2000. Um marco histórico. O segundo ensaio de vibração forçada, esse primeiro foi antes dos reforços. Agora, já depois dos reforços, o segundo ocorreu entre os dias 24 e 25 de março de 2002, realizado pela mesma equipe do primeiro ensaio, ou seja, a equipe da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2 dias antes da reinauguração do Estádio Castelão. Essas obras do qual eu participei, elas foram inauguradas, ou seja, foi aberto novamente o Castelão no dia 27 de março de 2002. Nós já até falamos sobre isso, no jogo entre Brasil e Iugoslávia, seleção brasileira. Portanto, 2 dias antes, 24 e 25 de março, foi realizado o segundo ensaio de vibração forçada nas estruturas do Castelão. Aí sim, depois de ter feito os reforços nas estruturas do estádio, principalmente nos pórticos e na sua viga principal. Uma observação que é relevante e é histórica também, o estádio Presidente Vargas, o nosso segundo estádio aqui, que é um estádio municipal, Castelão é um estádio estadual. O estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, também realizou 2 ensaios de vibração forçada, 2, na sua estrutura das arquibancadas, sendo que o segundo ocorreu entre os dias 18 e 21 de julho de 2008, realizado em 2 setores distintos, pela mesma equipe do Castelão, ou seja, pela mesma equipe da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E foram em 2 setores distintos, por quê? Porque, como no Castelão, também foram em 2 lugares diferentes. No caso do PV, um local foi atrás do gol do Ceará, ou seja, atrás da baliza do Ceará, e o outro foi na lateral de frente para as cabines de rádio. Estas investigações de campo, porque um ensaio de vibração forçada, nós já aprendemos através do vídeo anterior, que é um dos tipos de investigação experimental de campo, do tipo prova de carga dinâmica. Essas investigações de campo permitiram obter as características dinâmicas da estrutura do Estádio de Castelão, quais sejam os modos naturais de vibração. A estrutura tem vários modos de vibração, então foram determinados esses modos. As frequências naturais de vibração em Hertz e as taxas de amortecimento em percentual. Esse amortecimento também é muito bem visto na hora que se faz o reforço. No Castelão, para ser bem prático, esse amortecimento ficou sendo conduzido por 2 tirantes metálicos que foram colocados em cada pórtico do Castelão, funcionando como uma mola para amortecer o impacto das vibrações. Ainda com a utilização de instrumentos do tipo servoacelerômetros, colocados segundo um sistema de referência triaxial, que é isso aqui é um sistema de referência triaxial, eixo vertical, eixo radial, transversal radial e eixo transversal tangencial. Então, ainda com a utilização de instrumentos do tipo servoacelerômetros, colocados segundo o sistema de referência triaxial, está aqui ele, bem aqui na ponta, olha aqui mais uma vez a nossa seção transversal típica do Castelão. Bem aqui é a ponta do balanço e aqui ele está mostrando exatamente a base triaxial, onde foram colocados, inclusive aqui na ponta do balanço, um servoacelerômetro, no caso foram colocados 3. Bom, então, colocado segundo o sistema de referência triaxial para medir as vibrações. Então,
esses instrumentos, servoacelerômetros, é para medir exatamente as vibrações, segundo a ISO, que é a norma internacional 2631-2 de 1989, colocados em pontos estratégicos, nos pórticos e nas arquibancadas, constituindo o que se chama o arranjo de instrumentação. Obtém-se através dos ensaios de monitoração. Está aqui mais uma vez a seção típica transversal do Castelão, e bem aqui na ponta do balanço interno foram colocados 3 acelerômetros para medir o quê? As vibrações. Também foi colocado aqui no extremo do balanço externo e também no meio do vão da viga da arquibancada. Os deslocamentos lineares. Obtém-se através dos ensaios de monitoração os deslocamentos lineares em milímetros e as acelerações em metros por segundo quadrado. Principalmente nas extremidades dos balanços das arquibancadas superiores, que eu acabei de mostrar, a extremidade interna do balanço, extremidade externa e o meio do vão da viga principal. Nas extremidades dos balanços das arquibancadas superiores e no meio do vão da viga principal dos pórticos, que são chamados de pontos críticos. Esses pontos são chamados de pontos críticos, permitindo-se fazer a leitura ou assinatura dinâmica da estrutura. Quer dizer, com a colocação desses sensores, chamados servoacelerômetros, você colocando nos pontos críticos, no caso aqui, é a extremidade do balanço interno, a extremidade do balanço externo e no meio do vão da viga principal do pórtico. E esses são chamados de pontos críticos, permite fazer a leitura ou assinatura dinâmica da estrutura. As acelerações são medidas segundo os 3 eixos, acabei de mostrar, triêdro, correspondendo às acelerações vertical, radial, transversal radial e transversal tangencial. Quer dizer, você mede a aceleração segundo os 3 eixos, não é só o eixo vertical. As vibrações ainda podem ser classificadas em imperceptível. As vibrações ainda podem ser classificadas em imperceptível, quer dizer, não se sente nada, fracamente perceptível, distintamente perceptível, fortemente perceptível e severo. E a tolerância humana às vibrações, ela aumenta com o aumento do amortecimento dinâmico. Através de quê? Como é que se faz esse amortecimento? Através, no Castelão, dos tirantes metálicos tubulares e protendidos, que nós já falamos isso, acabei inclusive de falar. Cada pórtico tinha 2 tirantes metálicos tubulares protendidos, dos pórticos Castelão. Então, a tolerância humana às vibrações aumenta com o aumento do amortecimento. Quer dizer, quanto melhor o amortecimento, mais conforto traz para o torcedor. E quem faz esse amortecimento no Castelão foi através dos tirantes metálicos tubulares protendidos da minha época, dos pórticos do estádio, cujos desempenhos vibracionais, antes desses tirantes metálicos, eram insatisfatórios. Quer dizer, gerava no torcedor um desconforto ao ponto de sentir tonturas, às vezes até vômito. Agora, hoje, o Castelão, que é o Castelão da Copa 2014, do qual eu já não participei, foi mexido tudo que nós fizemos e foram colocados outros sistemas de amortecimento, que são através hoje do que tem lá, que são pórticos em forma de treliça espacial, acoplada à marquise metálica, atualmente. Atualmente, o amortecimento da estrutura da arquibancada é garantido com pórticos metálicos principais, triangulares e treliçados com tubos. É o que eu acabei de falar. A treliça é toda tubular e espacial.
realizando um trabalho semelhante ao de uma mola, ou seja, o que tem lá hoje, que são os pórticos metálicos, triangulares e treliçados com tubos, eles fazem um papel de mola para amortecer as vibrações geradas pelos torcedores, geradas pelas vibrações que os torcedores exercem sobre a arquibancada. E no meu tempo eram esses tubos metálicos protendidos que faziam o mesmo papel. Tiraram isso por uma questão simplesmente de estética, ou seja, de arquitetura. Mas isso, ao meu ver, foi um grande prejuízo técnico e econômico para o governo do Estado na época. Fui contra, realizando então um trabalho de mola, deformando, quem está fazendo isso? Os pórticos principais, triangulares e treliçados de hoje. E no nosso caso, quem fazia na nossa época eram os tirantes metálicos tubulares e protendidos, realizando um trabalho semelhante ao de uma mola, deformando-se e absorvendo a energia à medida que as arquibancadas se movimentam. Quer dizer, esses pórticos metálicos, triangulares e treliçados com tubo de hoje fazem esse papel de mola, deforma-se, absorve a energia à medida que as arquibancadas se movimentam com a vibração gerada pelos torcedores. Na nossa época, quem fazia esse papel eram os dois tubos metálicos, tubulares e protendidos que tinha por cada pórtico. No Castelão são 60 pórticos principais, então eram 120 tirantes metálicos tubulares que nós tínhamos e protendidos e lamentavelmente foram retirados. Como justificativa foi que não coadunava com a arquitetura vigente hoje em dia e tome prejuízo ao cofre do Estado. Mas é isso. Engenharia, às vezes, nós temos uma posição, o outro tem uma posição totalmente adversa ou contrária. Mas eu quero dizer que ambas as soluções estão corretas. Não havia necessidade de se retirar uma coisa que já estava funcionando na sua plenitude e comprovado para colocar um outro sistema de amortecimento, jogando inclusive fora todo esse material. É uma pena. Eu encerraria aqui esse vídeo de hoje dizendo que eu agradeço extremamente e que no próximo vídeo, que será exatamente o 40º vídeo, nós vamos estudar minuciosamente os 4 reforços que foram realizados no Estado de Castelão, na minha época, e plenamente justificados. Agradeço, quero dizer que curtam, visualizem o meu vídeo, cliquem no link e, se não se inscreveram, se inscrevam e peço aos amigos, colegas e o pessoal do grupo de vocês para se inscreverem. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.